Olá! Hoje a gente vai entrar no mundo que pouca gente vê, o da engenharia que impede desastres industriais de acontecerem. E olha, vamos focar numa pecinha. Uma pecinha que, apesar de pequena, pode ser a diferença entre a segurança e uma verdadeira catástrofe. Pensa só, a energia dentro de uma planta industrial é uma coisa colossal, é gigantesca. E quando essa energia toda escapa sem controle, como a gente está vendo aqui, o resultado é simplesmente devastador. Então a pergunta que fica e que vai guiar a gente hoje é: o que, no fim das contas, leva a uma falha desse tamanho? E o mais curioso é que a causa disso tudo, o que os técnicos chamam de perda de contenção, muitas vezes não está naqueles reatores enormes ou nos tanques gigantes, não. O perigo está escondido bem ali na nossa frente. Então, para a gente achar o culpado, vamos fazer um trabalho de detetive. A gente vai seguir as pistas, seguir os dados, até chegar na origem de tudo. Vamos direto na raiz do problema. Beleza, então vamos lá. Nossa primeira grande pista vem dos dados. Dados de décadas de acidentes. E eles não mentem, sabem? A mensagem é bem clara. A causa número 1, disparada, é falha mecânica. Esquece erro humano, desastre natural. O que mais causa problema é equipamento quebrando. 44%. É isso mesmo. Pensa bem, quase metade de todos os acidentes graves acontece porque alguma coisa simplesmente quebrou. Esse número é o que vai guiar a nossa investigação. É a nossa bússola. Ok, então a gente já sabe que é falha mecânica. Mas isso é só o começo da história, né? A gente precisa cavar mais fundo. Afinal, que tipo de equipamento é esse que vive quebrando? E tá aqui a resposta. Olha que interessante isso. Dentro de todas as falhas mecânicas possíveis, o grande vilão são os sistemas de tubulação. É isso mesmo. Mais do que tanques, reatores, bombas, o problema tá nos canos. E quando a gente vai ver de perto, o problema muitas vezes está aqui, ó, nesses componentes pequenininhos que quase ninguém dá bola, como drenos e suspiros. Acontece que, quando eles estão corroídos, danificados, sem manutenção, eles viram o elo mais fraco da corrente. É uma bomba relógio. Mas calma, para esse cenário de caos e de risco, a engenharia tem uma solução poderosa. E a heroína da nossa história de hoje se chama padronização. Basicamente, é o processo de criar um jeito único e super confiável de fazer as coisas para evitar que a falha aconteça. E essa solução tem nome e sobrenome. Norma N108 da Petrobras. Pensa nela como um manual, um livro de regras super detalhado. O objetivo dela é simples: garantir que cada dreno, cada suspiro seja feito do jeito mais seguro que existe. É a receita para eliminar aquelas falhas que a gente acabou de ver. De forma bem simples, padronizar é isso. Um monte de especialistas senta, discute e chega a um acordo sobre qual é o melhor jeito, o jeito mais seguro, de se construir alguma coisa. Eles pegam todo o conhecimento, toda a experiência e transformam numa regra que todo mundo tem que seguir. Tá, mas como é que essa norma funciona na prática? Como ela cria segurança? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Vamos desmontar essa norma, peça por peça, para entender a engenharia por trás dela. Bora mergulhar na anatomia do padrão N108. Olha só, esse aqui é o design básico e já dá para ver que não é só um tampãozinho qualquer, né? É um sistema completo. Cada pecinha que a gente vê aí, da corrente até aquela alça, tem um porquê. Tudo pensado para garantir o máximo de segurança e de confiança. E aí que está o pulo do gato. A norma diz, por exemplo, que tem que ter uma alça, para facilitar tirar e colocar. Tem que ter uma corrente, para que o tampão nunca se perca por aí. Ela também define que o material do tampão tem que ser o mesmo do cano, para não dar corrosão. E até a cor. Esse amarelo específico é padrão, para ficar fácil de ver e inspecionar. E esse desenho técnico aqui, nossa, ele mostra bem o nível de detalhe que a norma exige. Não é uma sugestão, sabe? É uma ordem. Cada solda, cada parafuso, cada milímetro, tudo é definido com uma precisão absurda. E quando eu digo precisão, é precisão milimétrica mesmo. Olha essa tabela, por exemplo. A norma define o tamanho exato de cada componente, dependendo do diâmetro do tubo. Não tem espaço nenhum para improviso, para jeitinho, porque, no final das contas, precisão significa segurança. E é aqui que a gente chega no ponto principal de toda essa conversa. A ideia central é essa.
São os pequenos detalhes, essa atenção quase obsessiva com as coisinhas pequenas que evitam as grandes catástrofes. Essa imagem aqui resume tudo de forma perfeita. De um lado, o caos, a corrosão, o perigo iminente. Do outro, a ordem, o controle, a segurança planejada. A diferença entre um desastre e uma operação segura está toda aí, nessa comparação. No fim, a grande lição é essa. Em lugares de alto risco, simplesmente não existe detalhe pequeno. A segurança não acontece por acaso, ela é construída, parafuso por parafuso, regra por regra. É a disciplina de seguir padrões que garante que cada pecinha, por mais insignificante que pareça, vai funcionar perfeitamente, sempre. Isso tudo me faz pensar que outros detalhes invisíveis, que outras regras e padrões estão por aí no nosso dia a dia, garantindo a nossa segurança de forma silenciosa, sem que a gente nem se dê conta, hein?